Boa tarde. Este é mais um capítulo do meu estágio supervisionado de ensino médio, modelo híbrido, capítulo 17 do curso de Pedagogia da Uninter. Meu nome é Vera Maria Silva Palage, RU 1069-363. Falar sobre drogas. O objetivo deste capítulo: reconhecer que as drogas ilícitas fazem mal para a saúde e para o relacionamento familiar, entender o que é droga ilícita e como agir e reagir contra, saber que a droga vicia e traz transtornos para quem usa. As drogas são utilizadas pelo homem há séculos para o tratamento de enfermidades ou para alterar o estado da mente. Inicialmente eram retiradas da natureza e as folhas secas era o principal recurso no tratamento de doenças. Atualmente, muitas dessas drogas são sintetizadas em laboratórios. Atualmente, elas trazem dependência química e riscos para o usuário, até as medicamentosas. O homem sempre se relacionou com a natureza em busca de alimentos e dessa forma foi conhecendo outras propriedades das plantas que iam além da saciedade. O uso de substâncias psicoativas pelo homem remonta à antiguidade. Para tudo o homem usava plantas, para medicamentos, para machucados, para tudo. Muitas plantas também eram utilizadas em alguns rituais religiosos como forma de cura. O alimento utilizado durante as cerimônias de comunhão era chamado de fármaco. Atualmente, esse termo está presente na terminologia médica, fármaco, medicamento. Drogas são substâncias que, se utilizadas, alteram as funções do organismo, causando algum efeito. As drogas podem ser classificadas como naturais, sintéticas, entre outras. As drogas são utilizadas pelo homem há séculos para o tratamento de enfermidades ou para alterar o estado da mente. Droga, em seu sentido original, é um termo que abrange uma grande quantidade de substâncias. Em medicina, refere-se a qualquer substância com o potencial de prevenir ou curar doenças ou aumentar as doenças. Depende do uso que se faz de cada planta. O uso da maior parte das drogas provoca, em um primeiro momento, efeitos muito positivos, como sensação de bem-estar, felicidade e coragem. No entanto, seus efeitos ao longo prazo podem ser muito graves, especialmente quando utilizadas por muito tempo. O uso de drogas pode provocar alterações sérias no funcionamento do coração, do fígado, pulmões e até mesmo do cérebro, sendo muito prejudicial à saúde. As drogas mais consumidas pelos brasileiros são a maconha, o êxtase e cocaína, principalmente nas regiões sul e sudeste, que liberam esta prática ilícita. A fácil disponibilidade dessas substâncias contribui para elevar o consumo e, com isso, novos adeptos, sobretudo adolescentes e jovens, se inserem no complicado submundo das drogas. Atualmente, o Brasil está trabalhando medidas de controle ao narcotráfico. Há várias emendas tramitando no Congresso, mas essas políticas sofrem interferências de outros países latino-americanos,
cuja economia depende basicamente do comércio dessas substâncias ilegais. Estatísticas divulgadas pelo Relatório Mundial sobre Drogas do ano passado alertam sobre a dificuldade que as autoridades têm de controlar o tráfico. Um dos fatores que mais impedem o controle é a facilidade de acesso a essas substâncias. Além disso, uma boa parte das drogas causa habituação e por isso o corpo vai precisando de uma dose cada vez mais superior para conseguir obter os mesmos resultados positivos, o que aumenta muito o risco de morte por overdose. Principais tipos de drogas. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas. As drogas lícitas são as que podem ser comercializadas, como o cigarro, as bebidas alcoólicas e os medicamentos com tarja preta, né? Ou controlados. Já as drogas ilícitas são aquelas que têm a venda proibida, como a maconha, crack, cocaína, êxtase, etc. Todas elas causam dependência química, ainda mais aquela pessoa que já tem um histórico de dependência química na família. E os principais tipos, então, de drogas são drogas naturais, como a maconha, que é feita da planta cannabis sativa, e o ópio, que tem origem das flores da papoula. Drogas sintéticas, que são produzidas de forma artificial em laboratórios, como o êxtase, o LSD. Drogas semissintéticas, como heroína, cocaína e crack, por exemplo. Além disso, as drogas ainda podem ser classificadas como sendo depressoras, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervoso, porque ela ataca logo o sistema nervoso. A palavra droga provavelmente tem origem francesa, drogue, ou holandesa, drogue, e, como dito anteriormente, referia-se às folhas secas utilizadas nos tratamentos de doenças. A palavra drogaria também possui a mesma origem. No entanto, antigamente, o local onde esses produtos, que também incluíam os de origem animal, eram comprados, chamava-se botica. As drogas podem ser benéficas, como é o caso das usadas no tratamento de enfermidades. No entanto, pode causar diversos prejuízos ao organismo, seja pelo uso incorreto dessas substâncias, ou seja, pelo uso das chamadas drogas de abuso ou recreativas. Só para fazer porque o outro faz, porque o outro fez, porque o amigo fez, pelo que o amigo faz. As drogas de abuso ou recreativas são drogas sem função terapêutica e utilizadas de forma muitas vezes descontrolada pelo ser humano, podendo causar diversos prejuízos ao organismo. São exemplos de drogas de abuso ou recreativas: o álcool, o cigarro, a cocaína, entre outras. Para ficar feliz, tenho que fazer alguma coisa: beber, fumar, cheirar, etc., né? Muitas drogas atuam de forma a aumentar o tempo de atuação de alguns neurotransmissores, dando assim uma sensação de prazer, falso prazer. No entanto, ao passar do tempo, o sistema nervoso necessitará de uma quantidade maior dessas substâncias para que tenha o mesmo resultado, causando o que conhecemos de dependência química. Assim, o usuário passará a consumir
uma quantidade maior da droga, até que não consiga mais reduzir. Este consumo, devido aos efeitos que sentirá em seu sistema nervoso, vai consumir mais e mais. A dependência química faz com que o indivíduo esteja sempre em busca do consumo da droga, o que pode afetar suas relações profissionais, afetivas e familiares. Tem dependente que, para conseguir, se não tem dinheiro, até roubar os amigos, a família, ele faz. Ou vende qualquer coisa para conseguir aquela droga que ele está dependente. O dependente químico muitas vezes não consegue mais trabalhar, relacionar-se, o que faz que muitas famílias acabam sendo desestruturadas. É importante destacar que o dependente químico não deve ser marginalizado. Ele deve ser tratado como um indivíduo que precisa de ajuda, para que, com tratamento adequado, possa retomar a sua qualidade de vida. Se ele aceitar se tratar. Segundo o especialista, há uma expansão potencial que resulta da impulsão pela oferta desses produtos no mercado. Está muito fácil conseguir. Assim como a produção de drogas sintéticas, a fabricação do ópio e da cocaína está em nível cada vez mais elevado. Dados evidenciam que o uso de drogas é maior entre jovens de 18 a 25 anos. Para aqueles que ainda estão em fase de crescimento, o impacto é mais prejudicial, já que o lobo frontal, área responsável pelo comportamento, ainda não está totalmente formada. Um dos fatores que mais influenciam os adolescentes e jovens e os tornam mais propensos ao consumo de substâncias ilícitas é o histórico de traumas ou de abusos na infância. Crianças que sofrem maus tratos foram negligenciadas pelos pais ou tiveram uma vida muito difícil. Têm uma forte tendência a alimentar estes traumas e a se tornarem revoltadas. Crianças que sofreram maus tratos foram negligenciadas e têm a tendência de ser revoltadas futuramente e assim desabafando na droga o seu trauma, a sua tristeza. Crianças afetadas pelo uso de substâncias ilícitas pelos pais têm a forte tendência de exibir níveis mais elevados de tensão emocional e de outros sintomas relacionados a esta questão. Muitas delas acabam se envolvendo precocemente com os tóxicos. A maior parte dos filhos de usuários de drogas apresenta comprometimento cognitivo e o desenvolvimento motor e físico. Também são mais suscetíveis a doenças respiratórias, como asma e bronquite, além de reações alérgicas ou quadros de intolerância alimentar. Então, os pais deveriam pensar um pouco mais nos filhos, né, que irão ter, ou então não tê-los. Os agravos sobre a saúde ou prejuízos na economia e as questões sociais são as vertentes mais preocupantes em relação ao abuso de drogas. A violência é a intrínseca relação com o crime, são questões que desafiam bastante as entidades governamentais. Para a sociedade, as consequências das drogas geram impactos negativos em variados contextos e contribuem para acentuar os problemas sociais, já que presentes em nosso cotidiano. A violência é intrínseca relação com o crime, são questões que desafiam bastante as entidades
governamentais. Como vimos, as drogas representam inúmeros prejuízos à saúde, ainda que o governo mais afetado seja composto por adolescentes e jovens. Os danos à saúde podem ser irreversíveis, mas em qualquer idade. No entanto, dada a complexidade que envolve este tema, o maior risco do uso de drogas é não buscar ajuda enquanto é tempo, considerando que os efeitos dos entorpecentes podem variar de acordo com o organismo do indivíduo. Os danos são imprevisíveis. Então, tomamos cuidado, que tudo que é proibido nos traz dependência, principalmente drogas ilícitas. Procurem não entrar nesta. Obrigada.